Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a formatação necessária, tá? Para escrita do ensaio de vocês. Então, a gente já falou bastante sobre as normas da APA. Em um dos vídeos a gente falou sobre como fazer as referências e a bibliografia, e agora a gente vai falar sobre como formatar o corpo do texto, tá? Seguindo as normas da APA. Eu vou compartilhar com vocês a formatação básica da APA. Caso vocês forem citar tabelas, figuras, notas de rodapé, coisinhas mais específicas, é importante vocês entrarem no manual de formatação APA e verificar como essas citações têm que ser realizadas, tá bom? Eu não vou conseguir trazer toda essa demanda aqui para vocês por uma questão de tempo e porque eu quero falar um pouco sobre a estrutura do ensaio também. Eu acho que isso é bastante importante. Eu também elaborei para vocês um documento Lore-Y para mostrar como que essa formatação funciona, tá bom? Para quem não sabe o que é um documento Lore-Y, é um documento escrito com palavras em latim, palavras aleatórias, tá? Serve só para a gente poder mostrar como formatar esse texto e como fazer referências, fazer citações, de uma forma que vocês consigam ter acesso a essa formatação, mas sem necessariamente ter um conteúdo junto dela, tá bom? Então eu vou compartilhar isso com vocês com o passar do vídeo, e aí vocês vão compreender melhor o que eu estou querendo dizer. Então, para começar, então, eu vou explicar para vocês essa formatação básica, falar um pouquinho das referências no corpo do texto, e aí a gente vai para o documento para mostrar na prática como essa formatação acontece. Vamos lá. Bom, aqui está então. Eu tirei essas regras gerais do próprio manual que vocês têm no sistema da universidade. Então, vocês têm acesso a essas regras gerais facilmente, é só entrar lá no sistema, começa aqui, procurar o manual de formatação APA, e aí vocês vão ter acesso a todas essas informações que estão aqui, tá bom? Então, primeiramente, né, para fazer a margem e o tipo de papel, vocês precisam selecionar papel carta com 1 polegada, que é 2,54 centímetros de margem em todos os lados da página. Então, papel e margem, vou explicar para vocês agora no documento como funciona. Aqui a gente tem o documento, ele, enfim, está escrito com coisas que a gente não consegue compreender, mas a ideia é essa mesmo, tá? Então, agora a gente vai formatar o papel e a margem desse documento, tá bom? Então, para isso, vocês vão selecionar o texto, ou caso vocês não tenham o texto, tenham só o documento em branco, vocês podem fazer essa formatação antes de começar a escrita também. Eu prefiro fazer depois, mas é uma questão de escolha, tá bom? Então, ó, aqui no menu, vocês vão ir na aba Layout, tá? Tamanho, papel, carta. Isso é a formatação do papel. Agora, a formatação da margem, vocês vão em margem, margens personalizadas, e vocês vão escrever 2,54 em cada um dos espaços da superior, esquerda, inferior e direita, tá? Medianiz, vocês não precisam se preocupar, tá bom? Deu ok aqui, então a margem ela vai estar uma margem personalizada com 2,54 em cada um dos lados, conforme solicitado pelo documento, tá bom? Bom, depois de fazer a formatação da margem, a gente precisa fazer a formatação de fonte, tanto em relação ao tipo de fonte, quanto em relação ao tamanho da fonte. A fonte no formato APA, ela pode ser tanto a calibre 11, Arial 11, Times New Roman 12, Lucida Sans 10 ou Georgia 11. Para o trabalho de vocês vão precisar utilizar a Times New Roman 12, conforme solicitado aqui, tá vendo? Então, o trabalho ele tem que ser no estilo APA, o ensaio, né? Espaçamento duplo, fonte Times New Roman, tamanho 12. Então, a gente vai voltar lá no documento Lore-Y para mostrar para vocês como vocês fazem a alteração da fonte, tá bom? Então, ó, aqui no Word de novo, a gente está em Layout. Sempre, antes de fazer qualquer alteração, selecionar o texto, tá? Página inicial. E aqui vocês têm o campo de fonte. Então, vocês vão selecionar Times New Roman. Em relação ao tamanho, vocês vão selecionar o tamanho 12, tá?
Times New Roman tamanho 12, com um layout já correspondente, papel carta, margem 2,54 em cada um dos lados do papel. Beleza? Vamos voltar agora, então, para o documento. A próxima atenção que vocês precisam ter é em relação ao parágrafo, tanto no que se refere a alinhamento, quanto ao que se refere a recuo, tá bom? Então, o alinhamento, ele tem que ser à esquerda. O que significa alinhamento? É o lado em que o texto começa a ser escrito, tá? É o lado em que a margem do papel fica. Vou mostrar isso para vocês no documento, tá? E o recuo tem que ser de meia polegada ou 1,27 centímetros na primeira linha, com exceção dos títulos que têm que ser centralizados, que é página de título, cabeçalho de tabela, título de seção e nível 1, tá? Além disso, a primeira linha do resumo ela não tem recuo e as referências têm um recuo de meia polegada pendentes na citação em bloco e parágrafos, além do primeiro, que o recuo é de 1 polegada. A gente vai ver melhor esse recuo das referências depois. Vamos focar então no recuo dos parágrafos e no alinhamento do texto agora. Vou compartilhar novamente com vocês, tá? Então aqui a gente tem o texto, a gente vai selecionar o texto todo. É importante, gente, que antes de fazer a formatação de recuo, vocês cliquem aqui, ó, vendo nesse ícone, e aqui pode ser que tenha remover espaço antes do parágrafo. Eu vou adicionar só para vocês verem como fica. Então aqui, ó, remover espaço antes do parágrafo, dependendo da formatação padrão, porque aí não tem espaço nenhum e é como o texto quer que a gente faça. E aqui a gente vai pôr 2. O que significa esse 2? Significa que a gente fez um espaçamento duplo de linha, tá? Agora o recuo. A margem, ela tem que estar à esquerda, então ela tem que ter um alinhamento à esquerda, é o que já tá, tem que estar clicado aqui, tá? E o recuo de primeira linha, então, é para ser 1,27 centímetros. A gente vai em OK, e aí o recuo tá pronto, 1,27 centímetros na primeira linha. Agora a gente vai para o próximo tópico, que é o espaçamento entre linhas. Ele tem que ser duplo em todo o texto, com exceções para figuras, equações e tudo mais. Então, para fazer o espaçamento duplo, é lá no mesmo lugar, tá? É bem simples, no documento Lorem Ipsum. Selecionou o texto, aqui, parágrafo, espaçamento entre linhas, duplo, ok? Só clicar. As referências, elas têm que ser centralizadas, porque é um título, tá? Agora a gente vai ver como a gente faz para fazer os recuos das referências bibliográficas, tá bom? Que é diferente do resto do texto. Eu vou mostrar para vocês lá no PowerPoint e a gente volta aqui daqui a pouco. Para fazer a citação de referências, o recuo das referências, ela tem que ser colocada em ordem alfabética primeiro, alinhamento à esquerda, o destaque dos títulos é em itálico e o recuo da linha subsequente, então não a primeira linha, mas sim as outras, as que vêm depois, a primeira, segunda, terceira, quarta, é de 1,27 centímetros, tá? Espaçamento duplo. Então vamos lá, vamos ver como isso fica no próprio texto. Ó, então aqui a gente tem a referência, já tá em ordem alfabética, o título tem que ser em itálico, então aqui eu vou colocar os títulos em itálico, tá? Itálico. Eu vou selecionar, tá? Então, parágrafo. No lugar de colocar a primeira linha, a gente coloca deslocamento e dá OK. Aí, então, o recuo vai para as linhas subsequentes, que é a maneira como a APA pede que a gente faça a formatação, tá bom? Depois salva aqui o documento, ele já está formatado para a gente poder fazer o nosso trabalho, tá? Para ajudar vocês também, eu coloquei aqui alguns trechos de citações fictícias para vocês entenderem como funciona. Então, ó, em roxo aqui eu tenho uma citação direta, então a gente tem o uso de aspas, a referenciação aqui do autor. É importante colocar a página depois também, então aqui esse autor impronunciável, 2008, página fictícia 74, tá? E aqui a gente tem uma outra citação direta em que a gente vai fazer o recuo dela, tá? Então a gente seleciona ela aqui. Para a citação direta, a gente precisa fazer 2 recuos. Um recuo à esquerda de 1,27 e um recuo na primeira linha de 1,27. Ok? O texto ele fica com esse recuo um pouco maior, referente a 2 tabulações, né? Então,
uma tabulação aqui, que é onde está o alinhamento do texto à esquerda, e essa outra tabulação que marca o parágrafo da citação, tá bom? Então, isso daqui seria uma citação direta com recuo. Além disso, eu separei duas possibilidades para vocês de citação indireta. A primeira aqui em cima, tá? Então, segundo a IELC 2013, isso aqui, que seria uma paráfrase, né, do texto dele, não uma transcrição exata. E aqui uma outra citação indireta, também do IELC 2013, com uma paráfrase do texto dele, tá bom? Bom, então, em relação à formatação, é isso que a gente tem. Tanto a formatação do papel margem, tipo e tamanho de fonte, parágrafo, espaçamento entre linhas, quanto a formatação de referências vão ter que ser utilizadas por vocês no ensaio que vocês vão escrever para o módulo. Então é importante que vocês tenham atenção em relação a isso e que vocês façam essa utilização de forma correta. Só vou enfatizar de novo que a gente está trabalhando com normas gerais, então se vocês quiserem fazer citações mais específicas, tabela, figura, nota de rodapé, vocês precisam consultar o material de formatação APA e verificar as regras por lá, tá bem? Então, eu vou finalizar esse vídeo agora. No próximo, a gente vai falar sobre a estrutura do ensaio. Até daqui a pouco. Tchau, tchau!